Olá, graça e paz, tudo bem com você? Estamos começando mais uma semana e na graça de Deus iremos viver, amém? Sabendo que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Chegamos a Lucas 21, Jesus vai continuar se contrapondo àquela questão de nós não andarmos por aquilo que vemos, nem julgarmos as coisas simplesmente pelo natural, amém? Por aquilo que parece. E é interessante que aqui ele está no templo, vai para o gasofilácio e começa a observar os ricos trazendo daquilo que era comum. Mas ele observa também uma pobre viúva que traz 2 moedas, deu tudo que tinha, né? E no versículo 3, Jesus diz assim: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhe sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o seu sustento, tudo o que tinha. Então, o julgamento de Deus é diferente do julgamento do homem. Deus sempre vê a atitude do coração, Deus sempre vê como nós nos expressamos para com Ele, para com a oferta, para com o dízimo, como nos comportamos. Então, mais importante do que aquilo que fazemos é aquilo que o nosso coração nos move a fazer, nos leva a fazer. Veja a importância de nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. Veja a importância de nós sermos guiados pela palavra de Deus. Porque Jesus vai dizer, não é a quantidade, mas sim a atitude do coração. Tem gente que parece que dá muito, mas ele está dando do que sobra, não está fazendo falta de nada. E tem gente que parece que não dá nada, mas está dando tudo o que tem, e Deus está vendo isso. Então é muito importante nós alinharmos o nosso coração e sermos fiéis a Deus. Porque ele vai dar início ao sermão profético. Vai falar sobre o princípio das dores, a grande tribulação, a volta do Filho do Homem. Nesse sermão profético é interessante que ele vai responder aqui 3 perguntas, né? Jesus vai falar a respeito do templo, quão formoso era, mas que não iria ficar pedra sobre pedra. Então lhe perguntaram, versículo 7, dizendo, Mestre, quando serão, pois, estas coisas? Que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Amém? Então eles vão fazer 3 perguntas. A primeira é, quando serão estas coisas? O quê? A destruição do templo. E isso vai acontecer ainda naquela geração. Amém? Estamos falando aqui do ano 33, alguns dizem 37, mas no ano 70, depois de Cristo, Jerusalém, ela é destruída. Amém? E esse juízo vem por eles terem negado Jesus. Está lá em Lucas 21, do versículo 20 ao 24. Então o Império Romano entra em Jerusalém, né? Destrói o templo, Jerusalém é destruída, né? E aí começa a diáspora, que é aquela dispersão dos judeus, do ano 70. Isso vai durar até 1948, quando eles se reúnem novamente e vão se preparar para que aconteça as demais coisas. Amém? Então, é muito importante nós atentarmos isso. A segunda pergunta é, que sinal haverá da tua vinda? Eles queriam identificar. E a vinda de Jesus, ela estabelece o telos, no grego, que é o fim da história. A resposta está lá em Mateus 24, versículo 3, do 7 ao 31, e Lucas 21. Então, é interessante, nós vamos ver que nesse fim da tua vida, 2 coisas vão acontecer. Primeiro é o arrebatamento da igreja, que será um rapto invisível, quando a igreja vai ser tirada, e ali vai se parar o relógio para os gentios. Na verdade, quando Jesus foi assunto aos céus, parou o relógio dos judeus e abriu-se um relógio para os gentios e judeus, a era da igreja. Amém? Quando Jesus levar a igreja nos ares, amém? Os mortos em Cristo ressuscitarem, vai parar o relógio para os gentios, ou essa era chamada de graça, e vai começar novamente o relógio para os judeus. Como vocês sabem, ou se não sabem, Daniel profetizou sobre 70 semanas. 77. Amém? Então, esses 77, eles vão acontecer desde a reconstrução do templo, amém? Até a vinda do Messias. Mas só vai se cumprir 69 semanas, literalmente.
69 semanas é 69 de 7 anos. Cada semana significava 7 anos. E acontece literalmente. Porém, quando Cristo é morto e assunto aos céus, esse relógio para. Mas ele fica ainda devendo uma semana, ou seja, 7 anos. Quando houver o arrebatamento da igreja, e a igreja subir nos ares a encontrar com o Senhor, que ali vai ter o tribunal de Cristo, haverá o galardão das recompensas para aqueles que foram fiéis, desde o momento que nasceu de novo até o arrebatamento, ou desde o momento que nasceu de novo até a morte em Cristo Jesus. Vai haver ali as bodas do Cordeiro. Aqui na terra vai estar acontecendo paralelamente, amém? A última semana de Daniel, que será dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então eles fazem essa pergunta: que sinal haverá da tua vinda, né? E do fim do mundo. Então eles vão fazer essas 3 perguntas, amém? Quando aconteceram essas coisas, a destruição de Jerusalém, que aconteceu ainda naquela geração, no ano 70, aproximadamente 37, 30 e poucos anos depois, né, da morte de Jesus e da ressurreição, amém? Eles vão perguntar: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O fim do mundo não é quando a igreja é arrebatada, amém? O fim do mundo vai ser algo que vai acontecer depois, amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Haverá um momento onde acontecerá o arrebatamento da igreja, isso é um evento específico, e haverá um outro evento específico no fim da última semana de Daniel, onde os judeus clamarão pelo seu Messias e Jesus virá com os seus santos, com os seus anjos, amém? E vai destruir Satanás, vai destruir o anticristo e vai prender Satanás e todos Jesus Cristo e a sua igreja vai governar aqui durante 1000 anos, que se dará o milênio. Então ele vai começar a falar a respeito dessas coisas. E é interessante que mesmo ele falando essas coisas, mesmo falando a respeito da vigilância, aqui em Lucas 21, 34, ele diz: olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados dessa vida. Veja, 3 coisas importantes também. Do jeito que Jesus falou e respondeu as 3 perguntas, ele vai dizer aqui: tenham cuidado para que o seu coração não se encarregue de glutonaria, ou seja, só pensa em comida, embriaguez, uma pessoa que vive embriagada, não tem senso comum, não tem lucidez, e os cuidados dessa vida, a preocupação, comprar, negociar, casar, vender. A vida de um cristão não se resume só a isso, não. A vida de um cristão, ela transpassa, amém? Ela vai além dos negócios dessa vida. Paulo diz: se ressuscitasse com Cristo, pensai das coisas que são do alto, onde Cristo está à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não aqui da terra. Paulo diz: olha, rogo-vos, irmãos, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque Jesus diz: aquele dia virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que não sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e que possais estar em pé diante do Filho do Homem. Olha, mesmo diante desta admoestação de Jesus sobre vigilância, né? Nós vamos ver aqui que Jesus, ele estava ali ensinando no templo. À noite ele ficava no monte chamado das Oliveiras. O povo ia logo cedo, mas mesmo assim, nós vamos ver que um dos seus discípulos, parece que cego, parece que iludido, parece que anestesiado, embriagado, sem senso comum nenhum, vai vender Jesus e vai fazer um pacto de traição contra o Messias. Então é importante nós vigiarmos, é importante nós estarmos alertas, amém? Em oração. E eu fico feliz de poder compartilhar com vocês, nesse relógio de oração, essas verdades. Porque Jesus disse, olha, versículo 33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Essas palavras são dignas de aceitação e nós precisamos fazer dela o nosso meditar, a nossa bússola e o nosso guia para viver nessa jornada de peregrino enquanto estamos aqui na terra. Que possamos viver para o nosso Senhor,
agradar ao nosso Senhor, servir ao nosso Senhor e ser encontrado naquele dia, vestidos para celebrarmos as bodas do Cordeiro e recebermos as recompensas celestiais. Que Deus abençoe você, tenha um bom trabalho, boa semana, muita saúde e paz, em nome de Jesus.